Que o Império Romano caiu lá no ano de 476, todo mundo sabe. Mas o que pouca gente sabe é que vários impérios ao longo da história se declararam serem os verdadeiros herdeiros da Roma Antiga. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal História e Tu. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos impérios que disseram serem os verdadeiros herdeiros da Roma Antiga. Desde a ascensão de Otávio Augusto, lá no ano 27 a.C., o Império Romano construiu um legado de arte, arquitetura, direito e uma máquina de guerra invejável. Porém, tudo isso ruiu no ano de 476, quando o último imperador romano, o Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro. Esse acontecimento marcou o fim do Império Romano do Ocidente. Depois disso, muitos impérios ascenderam e sucederam Roma. Porém, muitos deles declaravam ser os herdeiros legítimos da Roma Antiga. Bem, essa tese é defendida pelo jornalista italiano Aldo Cazzulo no seu livro Roma, o Império Infinito, da editora HarperCollins, que por acaso está patrocinando o vídeo de hoje para vocês. Esse livro basicamente mergulha na história da civilização romana e serve de pontapé inicial para quem tem curiosidade sobre a Roma Antiga e para quem quer começar a estudar, já que ele vai lá nas origens de Roma com os imperadores Rômulo e Remo. E mais do que isso, ele traça uma linha cronológica até os dias atuais com os impérios e corporações que admitem ter inspirações lá na Roma Antiga. Além disso, ele destaca capítulos para nomes importantes de Roma, como Júlio César, o primeiro imperador, Otávio Augusto, e o primeiro imperador que foi convertido ao cristianismo, que é o imperador Constantino. E é com base em um capítulo desse livro, aquele que me chamou mais atenção, que eu organizei o vídeo de hoje. Então se você gosta da Roma Antiga, quer estudar mais, quer saber mais um pouco, quer se aprofundar mais, eu te indico esse livro Roma, o Império Infinito, do Aldo Cazzulo, da editora HarperCollins. E olha só, ele está com preço especial para que você possa adquirir. Eu estou deixando o link dele aqui na bio. Fechou? Então, dando prosseguimento ao vídeo... Ah, claro. Pera. Para te contar essa história, a gente tem que voltar aqui um pouquinho no tempo. Senta que lá vem a história. A explicação para que vários impérios do passado se declarassem herdeiros de Roma não reside somente no fascínio por essa sociedade da antiguidade. Ela também está no fato da continuidade. Para Aldo Cazzulo, o Império Romano nunca caiu, porque a ideia de Roma viajou imortal pela história. Graças não apenas a soberanos que se sentiram a reencarnação do imperador, mas a povos que se consideraram herdeiros dos romanos antigos. Um dos primeiros impérios a fazer isso foi o Império Bizantino. O termo bizantino foi inventado no auge do Renascimento, e ele foi inventado para marcar a distância com o Império Romano do Oriente e dizer em essência que os ocidentais eram os legítimos herdeiros dos romanos antigos e que os orientais bizantinos não eram herdeiros coisa nenhuma do Império Romano. Porém, entretanto, todavia, os bizantinos sempre tiveram a certeza de serem eles os herdeiros dos romanos. Aliás, eles se diziam serem os próprios romanos. Na verdade, eles não se definiam bizantinos, mas Romaioi, e chamavam seu estado de Basileia Romaion, que significa em português o Reino dos Romanos, ou simplesmente România. E a capital do império, Bizâncio, ou se preferir Constantinopla, era Nova Roma. Bizâncio foi um milagre, ela resistiu aos bárbaros e aos árabes, e por 4 séculos enfrentou os turcos otomanos. A longevidade de Bizâncio se deve à combinação de 3 fatores: a cultura grega, a fé cristã e o conceito romano de Estado. E o homem que soube manter tudo isso unido, restabelecendo a civilização de Roma, foi o grande imperador Justiniano. A era de Justiniano marca a última grande temporada da romanidade. Seus generais, Belisário e Narses, derrotaram os godos e reconquistaram a Itália, a Espanha e o norte da África. Seus arquitetos construíram em Bizâncio a famosa Basílica de Santa Sofia. Mas sua obra-prima é o Corpus Juris Civilis, uma compilação de leis que, redescoberta na Idade Média pela Escola Jurídica de Bolonha, serviu como base do direito europeu até o Código Napoleônico, para vocês terem uma ideia da importância do Império Bizantino, que como tais, se diziam serem os legítimos herdeiros de Roma. E olha só que curioso, até os povos bárbaros que estavam lá invadindo Roma, eles se autodeclaravam herdeiros da Roma Antiga. Sabiam disso? E os francos, que foram um dos impérios mais famosos da Idade Média, se autodeclaravam herdeiros de quem? De quem? Da Roma Antiga, logicamente. Todos eles estavam imbuídos de uma cultura romana. O rei dos Lombardos, Astolfo,
reivindicou o controle de Roma, mas naquela época já havia um papa em Roma, que chamou os francos em sua defesa. Em uma cerimônia solene, o papa ungiu seu líder, Pepino Breve, como rei, conferindo-lhe o título de Patrício dos Romanos. Nascia assim a dinastia Carolíngia. O apoio do papa estava garantido. No entanto, Pepino precisava conquistar a Itália com armas. Os francos atravessaram os Alpes 2 vezes, derrotaram os lombardos e enviaram seu rei Desidério para o exílio na França. Porém, o papa precisava de um protetor armado. Precisava de um novo imperador que lhe devesse o cetro. Assim, na noite de Natal do ano 800, o Papa Leão III coroou Carlos Magno na Basílica de São Pedro. A cerimônia deveria seguir o ritual romano-bizantino, que era de aclamação do povo até a unção do imperador. Em vez disso, o Papa inverteu a cerimônia, ungiu Carlos Magno e lhe deu o diadema. O diadema é aquela coroa que Júlio César acabou recusando. Todo esse cerimonial era uma mensagem, a mensagem de que o Papa tinha dado o título ao imperador, e que ele era imperador por meio de Deus. Assim como Justiniano, Carlos Magno também foi um homem excepcional. Ele era analfabeto, mas reconhecia o valor da cultura. Com ele, terminaram os séculos sombrios e voltou-se a construir, pintar e esculpir na Europa. No entanto, quando chegou a Bizâncio a notícia de que o rei dos francos havia sido coroado imperador, menino, o bicho pegou. Os cronistas começaram a escrever angustiados que as invasões bárbaras não tinham terminado. Um bárbaro havia acabado de conquistar Roma e o título de César tinha ido parar nas mãos de um usurpador. E aí, a treta entre eles começou para saber quem que era o legítimo herdeiro do Império Romano. Após Carlos Magno, todos os imperadores francos e do Sacro Império Romano Germânico foram coroados pelo Papa. Mesmo Carlos V, que era da dinastia Habsburgo, teve essa coroação através do Papa. Depois de Carlos V, os soberanos passaram a se autoproclamar Imperator Electus Romanorum, que na tradução significa o escolhido dos romanos. O símbolo dos imperadores do Sacro Império, desde os tempos de Frederico Barba-Ruiva, era a águia romana. A mesma águia que seria adotada pelo Império Austro-Húngaro, pelo Reich Alemão, pela República de Weimar, pelos nazis e também pela Alemanha moderna. Não por acaso, eles também se autodeclaravam herdeiros de Roma. Além disso, dos romanos antigos, os imperadores alemães adotaram também a coroa, o manto púrpura, o cetro e o globo que simbolizava o mundo. E, sendo um império sagrado e romano, portanto cristão, o globo era coroado por uma cruz. Mas ali no Oriente, a partir do século XV, se formou um grande império no leste europeu. Esse império era frio e calculista, mas ele se autodenominava a Terceira Roma. Que império era esse? Quem aí pensou ou falou Império Russo, acertou. Lá no século XV, o czar Ivan o Grande havia se casado com a princesa bizantina Zoe, que era sobrinha de Constantino XI, o último imperador romano do Oriente, ou em outras palavras, o último imperador bizantino. O neto de Ivan o Grande era Ivan o Terrível, e ele foi o primeiro a se proclamar czar de todas as Rússias. E na cerimônia, mais uma vez, ecoava a Roma Antiga. E adivinha qual foi o símbolo utilizado por Ivan? Era nada mais, nada menos do que a águia romana. Os historiadores da corte russa inventaram para o czar uma descendência de Prus, que era irmão ou neto fictício do imperador Augusto, para deixar bem claro que ele tinha uma descendência, uma linhagem dos romanos. Mas os russos não herdaram apenas títulos e símbolos dos imperadores romanos. Desde o início de sua história, a Rússia sentiu ter uma missão, a de defender a fé ortodoxa, que para eles era considerada a única e autêntica. Além disso, eles tinham o direito de liderar o mundo cristão rumo a uma nova era. Por isso, eles se declaravam a Terceira Roma. A primeira havia sido a original, digamos assim. A segunda seria Bizâncio e a terceira seria Moscou. Tempos depois, Catarina Grande derrotou os turcos e passou a vislumbrar o renascimento do Império Romano do Oriente, que dividiria com o imperador alemão os territórios controlados pelos otomanos. Esse espírito messiânico, aliado ao espírito de conquista, não era uma exclusividade dos czares e czarinas, de generais e soldados. Ele se manteve vivo na sociedade russa até os dias atuais. A Revolução Bolchevique cortou as raízes ortodoxas. E, depois do colapso da União Soviética, Moscou voltou a se apresentar como a Terceira Roma, que estava destinada a guardar a fé ortodoxa, a proteger os povos eslavos e a se impor como líder espiritual do mundo. Isso em oposição ao Ocidente, que é apresentado como fraco e corrupto. Essas são basicamente as ideias que Vladimir Putin prega em suas falas.
Deve-se dizer que a Terceira Roma não é apenas a invenção do Império Russo. O italiano Giuseppe Mazzini, que liderou o processo de unificação da Itália, também fez uso da mesma expressão para indicar a Roma do Ressurgimento. Só que para ele, a Itália seria a terceira Roma, depois da primeira, que era dos Césares, e a segunda, que era dos Papas. Tempos depois, na mesma Itália, o mesmo lema foi adotado por Benito Mussolini, só que numa versão mais nacionalista e exaltada. Não por acaso, o nome fascismo deriva do fátio, que era um feixe de varas que na Roma Antiga era um dos símbolos do poder. É importante lembrar, porém, que na Era Moderna, o mito de Roma não começa com um duce. A Itália recém-unificada via Roma como destino, considerava a sua capital inevitável. O duce, de fato, não se sentia a reencarnação de um imperador. Na verdade, ele se sentia o fundador do império. Não por acaso, em setembro de 1938, o regime fascista celebrou solenemente os 2000 anos do nascimento do imperador Augusto. Mas assim, na Era Moderna, a figura que nós tivemos mais próxima de um imperador romano foi aquele baixinho tretador, ele mesmo, Napoleão Bonaparte. Ele também se declarou herdeiro de Roma, não em sangue, mas ele se declarava pelo estilo arquitetônico, pela arte e pela política. Basicamente, ele se declarava herdeiro de Roma através dos símbolos que ele construiu durante seu império. De origem, língua e, em essência, cultura italiana, o referencial natural para Napoleão era o Império. Desde quando era um jovem estudante da Escola Militar de Brienne, seus modelos declarados eram Júlio César, para a arte militar, e Augusto, para a arte política. Foi então que, em 2 de dezembro de 1804, na Catedral de Notre-Dame, em Paris, seu sonho imperial se concretizou. Para essa data importante, Napoleão mandou forjar uma coroa idêntica à de Carlos Magno. E no fim, ele se autocoroou. Mas o plano de Napoleão não era apenas conquistar a Europa. Ele queria moldá-la, reconstruir cidades e iniciar uma nova era. No fim, revelar-se Augusto de seu tempo. Em 1809, ele anexou Roma ao Império e fez dela sua segunda cidade, claro, depois de Paris. Não por acaso, seu filho, Napoleão II, recebeu o título de Rei de Roma e era apelidado de a Pequena Águia. Tá, mas agora adivinha qual que era o símbolo da Casa Real Bonaparte. Se você disse águia, você errou, porque o símbolo era uma abelha. Mas, no campo de batalha, Napoleão utilizava a águia imperial napoleônica. Então, assim como Roma, no campo de batalha ele tinha um estandarte com a águia erguida para que todos os inimigos vissem a águia de longe. Napoleão remodelou Paris com um estilo arquitetônico que exaltava Roma, como a coluna de Vendôme, que ele simplesmente fez com os canhões dos derrotados na Batalha de Austerlitz. Essa coluna é nada mais do que uma cópia da coluna de Trajano que fica em Roma. E no topo dela havia uma estátua de Napoleão vestido de César Imperador, com a toga curta, gládio, vitória alada, coroa de louros e uma inscrição em latim, na qual o corso é chamado de Imperador Augusto. Além disso, da Roma Antiga, Napoleão também copiou os Arcos do Triunfo. Temos o mais famoso, que fica no final da Champs-Élysées, que é uma réplica do Arco de Tito. E o outro fica no Carrossel do Louvre, que é uma réplica do Arco de Constantino. No reinado dele, o Louvre tornou-se um templo à arte grega, romana e renascentista. Isso tudo, lógico, graças aos espólios da guerra que, assim como os antigos imperadores, Napoleão tinha levado para casa, desde obras de arte até obeliscos. Seguindo a linha do tio famoso, Napoleão III também se tornou imperador, e o termo cesarismo foi introduzido na linguagem política europeia para indicar o abuso de poder pessoal, já que a monarquia de Napoleão III era sustentada não por uma dinastia, mas pela força militar e pelo apoio popular. Napoleão III era visto como o novo César. Enquanto isso, ele fazia uma política de aliança com a Roma papal e, em geral, a união do poder religioso com o civil é definida como Césaropapismo. Os Bonapartes até tentaram emular culturalmente, juridicamente, politicamente o Império Romano. No entanto, se teve um império que tentou abranger o mundo inteiro dentro da sua capital, esse império foi o Império Britânico. E até no Império Britânico a gente pode encontrar algumas ligações lá com o Império Romano. É certo que a coroação dos reis ingleses segue o cerimonial do Sacro Império Romano, que, por sua vez, tinha suas raízes na Roma Antiga. O uso do latim nas cerimônias de coroação se manteve até Elizabeth I, que, em um movimento de afirmação nacional, fez do inglês a língua oficial desses eventos, contrapondo-se ao Papa e aos católicos. Foi só em 1714 que as cerimônias em latim retornaram na Inglaterra, já que o rei George I, que era alemão, mal falava inglês.
E assim, ele pediu para que as cerimônias fossem discursadas em latim. Essa prática deixou marcas até os dias atuais. Por exemplo, a quase imortal finada Rainha Elizabeth II com frequência assinava seu nome seguido pela letra R de Regina, que em latim significa rainha. Enquanto o filho dela, o carismático rei Charles III, reivindicou o título de Rex, que em latim adivinha o que significa? Simplesmente rei. O Império Britânico é possivelmente aquele que enfrentou de forma mais direta os desafios do Império Romano, ou seja, a extensão territorial, a heterogeneidade dos povos governados, o pequeno número de tropas com as quais precisava controlar imensos territórios e a necessidade de fazer soldados estrangeiros lutarem ao seu lado, às vezes contra o próprio povo de onde eram originados. Diante dessas dificuldades para manter o império, os ingleses foram mestres em tudo isso. A hegemonia inglesa foi em primeiro lugar comercial e só depois militar e política. E, como os romanos, os ingleses podiam perder uma batalha, mas não a guerra. Entretanto, assim como o Império Romano, o britânico também não resistiu ao teste do tempo e sucumbiu às pressões internas e externas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham gostado dessa história. Lembrando que se vocês quiserem adicionar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se vocês quiserem corrigir, também fiquem à vontade. Outra coisa é que você pode se tornar membro do canal e receber vídeos exclusivos semanalmente. Por apenas R$ 2,99 por mês, você recebe vídeos exclusivos, versões estendidas e adiantadas e também as lives que eu estou fazendo por aqui, que eu deixo salva para os membros. Então não perde tempo não, se torna membro do canal e receba os vídeos exclusivos. Outra coisa é se você ainda não é membro, você pode seguir lá no canal de cortes do canal Story2, que eu estou fazendo os cortes da live que eu fiz por aqui e está na íntegra para os membros e estou deixando por lá. Então lá já tem vários cortes disponíveis para você maratonar. Também segue o Instagram e o TikTok do canal, porque lá tem vídeo curto todo dia. Dito isso, falou!